Olá pessoal, professor Clóvis de Matemática, aula 5, primeiro bimestre, sexto ano, triângulos e quadriláteros. Primeiro, triângulos são polígonos formados por três lados, três ângulos internos, três ângulos externos, três vértices e não tem diagonal. Então, importante, triângulos não tem diagonal. Vamos ver aqui. Então aqui nós temos um triângulo, o vértice, que é a ponta, o lado, que é cada segmento de reta, o ângulo interno, o ângulo que está para dentro do triângulo, e o ângulo externo, que é o ângulo que está para fora do triângulo. Classificação dos triângulos. Nós podemos classificar os triângulos de duas maneiras: a partir dos ângulos internos e a partir da medida dos lados do triângulo. Classificando pelas medidas dos lados, nós temos que um triângulo ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. O triângulo escaleno ele possui os três lados com medidas diferentes. O triângulo isósceles ele possui dois lados com medidas iguais e o terceiro lado que tem medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles. O triângulo equilátero, ele possui os três lados com medidas iguais. E quanto aos ângulos? O triângulo ele é classificado em acutângulo. Acutângulo significa que os três ângulos internos tem medida menor que 90. Isso significa que o ângulo é agudo. Triângulo retângulo, ele tem um ângulo interno com medida de 90 graus. Então ele possui um ângulo reto. Triângulo obtusângulo, que nome estranho, hein? Significa que ele tem um ângulo obtuso, um ângulo com medida maior que 90 graus. Agora vamos estudar os quadriláteros. Quadrilátero ele possui quatro lados, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos, quatro vértices e duas diagonais. Okay? Podemos classificar um quadrilátero em trapézio, paralelogramo ou um quadrilátero que não é nem trapézio nem paralelogramo, tá? Importante, em um quadrilátero convexo, a soma dos ângulos internos é 360 graus.
E é importante lembrar que em todo triângulo a soma dos ângulos internos é 180, ok? Primeiro tipo de quadrilátero, que são os paralelogramos. Os paralelogramos são os quadriláteros em que os lados opostos são paralelos. O paralelogramo mais comum é o retângulo. O retângulo ele tem os lados opostos paralelos e os 4 ângulos retos. Então, os 4 ângulos internos têm medida de 90 graus, ok? E além disso, os lados opostos têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. Losango, os lados opostos são paralelos e possui os 4 lados com a mesma medida. Quadrado, os 4 ângulos internos são retos, medem 90 graus, e os 4 lados têm a mesma medida. Ok? Então, nós temos aqui o exemplo de um quadrado, o exemplo de um retângulo e o exemplo de um losango. Segundo tipo de quadrilátero, trapézios. Um trapézio, ele só tem um par de lados opostos paralelos. Basicamente, tem 3 tipos de trapézio. O trapézio escaleno, em que os lados não paralelos têm medidas diferentes. O trapézio isósceles, em que os lados não paralelos eles têm a mesma medida. E o trapézio retângulo, em que um dos lados não paralelos ele forma um ângulo de 90 graus com as bases, que são os lados opostos paralelos. Aí temos os exercícios que estão na atividade 4. Vocês vão fazer os exercícios no caderno, tirar foto e enviar. Ok?